Oração é que Deus, de fato, esteja abençoando vocês de forma grandiosa e saiam daqui, nessa noite, muito abençoados pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. É muito bom estarmos juntos, adorando o nome do Senhor. Amém? Abram suas Bíblias em Juízes capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eterno Deus, no nome de Jesus, eu te bendigo pela leitura da tua santa palavra, Pai, e clamamos a ti, Senhor, que fale aos nossos corações. Declaramos a nossa dependência, a nossa necessidade de te ouvir falar. Declaramos, ó Deus, o quanto precisamos de ti, Senhor. Portanto, ó Pai, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, queridos, desde que o povo saiu do Egito para Canaã, o povo era inclinado à idolatria, o povo era inclinado a erigir altares, e houve esse período na história do povo que os reis de Israel, eles pecaram contra o Senhor fazendo isso, edificando altares para si. Mas esses não eram o verdadeiro altar do Senhor e precisava ser derrubado. Em Juízes, no capítulo 6, isso um período antes dos reis, aqui era quem trazia a ordem para o povo, eram os juízes, ainda não tinha reis. E aqui no capítulo 6 vai falar acerca de Gideão. Gideão, no momento em que, no primeiro versículo que nós lemos, ele vai declarar o quê? Que os filhos de Israel fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quando nós vamos dar uma olhada em relação à história do povo, é sempre um ciclo, porque quando eles fazem mal o que é perante os olhos do Senhor, então eles entram em declínio, eles começam a sofrer, são escravizados, coisas ruins acontecem, e aí eles entendem que tem o Senhor e clamam por Ele, e Ele vem dar livramento ao povo. Então, quando nós vamos dar uma olhada na história de Israel, tem esse ciclo. Obrigado, querida. E é interessante que sempre Deus se manifestando, mostrando o seu poder, mas o homem é de dura cerviz. O homem tende a fazer aquilo que desagrada a Deus. E aqui em Juízes, no capítulo 6, Deus mandou Gideão destruir o altar de Baal e seu poste ídolo. Para isso, ele precisaria ter, primeiro, ser obediente, ele precisaria ter coragem, ele precisaria ter estratégia, porque esse altar estava ali erigido, ele estava ali onde o povo, o seu povo, estava se inclinando diante desse altar. E agora Deus vem e traz a Gideão esse desafio de destruir o altar e o poste ídolo. Com esse ato, Gideão estaria rompendo com a idolatria em sua família. Quando todos ficaram sabendo
Então apelidaram Gideão de Jerubbaal. Jerubbaal, porque desejaram que Baal contendesse contra ele. No momento que Gideão faz isso, ele pratica essa ordem de Deus, então eles tentam, o povo tentam, de alguma forma, pegar Gideão, tirar a vida de Gideão, mas o pai de Gideão, ele diz que Baal reaja, que Baal resolva a sua situação. É Deus? Se ele é Deus, ele resolva. Então, queridos, aqui nós entendemos por esse texto que algumas coisas são necessárias para nós vencermos. Algumas coisas. E é sobre isso que nós vamos estar conversando nessa noite. Amém? Espero que Deus fale ao seu coração, ao meu, e que possamos desfrutar daquilo que Ele quer nos entregar nessa noite. Então nós aprendemos, queridos, que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Baal, apesar de terem Baal como Deus, mas era um Deus sem vida, era um Deus que tinha a sua estrutura morta. Como diz o Salmo 115, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não fala, pés, mas não andam. E diz mais o texto: tornar-se-ão igual a estes, aqueles que o adoram. Em outras palavras, no Salmo 115 nós aprendemos que esses homens estavam vivendo como se fossem mortos, porque adoravam um Deus morto, um Deus que não tinha vida. Em Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O pai corrige o filho. Em Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, queridos, Israel é o povo de Deus, o povo da qual desse povo iria sair o Filho de Deus, iria vir o Filho de Deus. E o que acontece? Eles estão sempre em rebeldia diante de Deus, sempre brincando com a grandeza de Deus, como se Deus não fosse real. Mas Deus é real. Deus é real. No capítulo 6, versículo 25, diz: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Então, Deus dá sempre que Deus diz para fazer alguma coisa, Ele simplesmente não diz, vai e faça, não. Ele diz como é para ser feito. Ele dá a direção de como as coisas precisam acontecer. Hoje pela manhã, o pastor Rinaldo trouxe uma linda palavra, e ele falou sobre a questão da necessidade de estarmos no templo, a necessidade, o quanto é valoroso o templo, essa estrutura física para a igreja. Porque às vezes, queridos, nós falamos e até entendemos, sabemos que nós somos a igreja do Senhor. Um amenzinho só. Sabemos que nós somos a igreja do Senhor. E Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas diz também
Diz também que Deus escolheu para si um lugar para que a sua casa fosse edificada. Davi, Deus deu todo o modelo da igreja para ele, do templo. Deu para ele todos os utensílios como deveriam ser, as medidas do templo. Deus traçou, Deus, de forma minuciosa, Deus fez tudo isso para que Davi fizesse. Davi não fez, porque tinha sangue nas mãos, mas o filho concluiu aquilo que Deus tinha dado para o pai, para Davi. Salomão fez o templo, nas medidas, com todas as proporções, com tudo como Deus havia dado, com as medidas exatas que Deus tinha dado. E quando se faz as coisas, queridos, quando Deus manda, sabe qual é o resultado disso? É que quando o templo foi concluído, diz a palavra de Deus, que a Shekinah, a glória de Deus veio e tomou todo o povo não podia ficar de pé, encheu de fumaça o templo, aleluia, encheu de fumaça. Bem antes, Deus fala para Moisés construir um tabernáculo. E sabe o que é interessante? Ele não falou assim, faça aí um barracão. Não, faça um tabernáculo, deu as cores das cortinas, deu as medidas das cortinas, as medidas do átrio, a medida do local, onde ficava o Santo dos Santos, o átrio, onde era o lugar santo, o lugar do altar, tudo de forma específica. Deus é específico.